Vamos lá, nosso pod cultural, Voz Periférica, o quadro Descomplica a Política, porque entender a política é entender como a vida da gente funciona. Muita gente diz que não gosta de política, mas a verdade é que a política está na escola, no posto de saúde, na rua, na cultura, no transporte e até na conta de luz. No Descomplica a Política, vamos explicar de forma simples como funciona a máquina pública e as políticas sociais. O tema de hoje: quem manda no Brasil? A resposta é muito simples: ninguém manda sozinho. O Brasil funciona por meio de três poderes. Talvez você não saiba, mas é o poder executivo, legislativo e judiciário. Aqui você vai poder entender, compreender basicamente o conceito do funcionamento da máquina pública. Eles atuam de forma independente, mas precisam trabalhar em equilíbrio para evitar abusos. Padre Radassa explica. Pense numa bicicleta. Se faltar a roda, ela não anda. Mais ou menos assim que a política funciona, relacionado a cada parte realizando aí a sua função e funcionando de forma harmônica. A pergunta posta: quem executa as ações? É quem administra. Vamos dar um exemplo prático: um presidente a nível federal, os governadores, né, considerando aí os 27 estados e Distrito Federal, e os prefeitos, considerando aí a administração a nível municipal, ou seja, as cidades existentes em todo o Brasil. São eles que executam obras, administram hospitais, mantêm escolas, executam programas sociais, administram os recursos públicos. O executivo é responsável pela administração do Estado e pela execução das políticas públicas. Deixa eu dar um exemplo aqui da vida real. Se uma prefeitura constrói uma unidade de saúde, quem executa a obra é o executivo. Vamos falar um pouco sobre o poder legislativo. O que seria o poder legislativo? E coloco na tela agora para você. Quem cria as leis? Já se perguntou sobre isso? É o legislativo. Vamos dar exemplos aqui: vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores têm a função de criar leis, alterar leis, aprovar orçamentos, fiscalizar os governos. Agora, o legislativo também representa a população e fiscaliza o executivo, ou seja, a fiscalização fica com o legislativo. Vamos dar um exemplo aqui da vida real. Para criar uma lei que beneficie a cultura e a juventude, ela precisa ser discutida e aprovada pelos parlamentares. Eu queria falar, na verdade, sobre esse bloco 4 aqui, sobre o poder judiciário, porque muitas pessoas não entendem, não compreendem a questão funcional de cada uma dessas esferas, né? E aí eu gostaria de colocar na tela para você entender aqui no nosso pod cultural Vozes Periféricas: é cultura, entendimento, é questão de sapiência política. Vamos lá, quem faz a lei ser cumprida? É o judiciário. Vamos dar exemplo aqui: juízes, os tribunais, Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. A função é de julgar conflitos, garantir direitos, interpretar leis, assegurar o cumprimento da Constituição, a nossa carta magna. E o judiciário aplica as leis aos casos concretos e protege os direitos dos cidadãos. Agora deixa eu dar um exemplo da vida real. Se o cidadão tem um direito negado, pode recorrer à justiça. Imagine uma pessoa aí com um BPC, um benefício de prestação continuada, que foi suspenso aí por algum motivo que seja. Ela pode, além de procurar o órgão responsável, por exemplo, o INSS, e se porventura não conseguir trazer solução, ela pode recorrer o quê? Ao judiciário, para poder fazer uma avaliação da sua causa específica, ou seja, o poder judiciário atuando nessas causas específicas. Coloco na tela para você aprender aqui agora. Quadro: quem faz o quê? Vamos lá, veja a situação. Criar lei, quem atua? Legislativo. Construir uma escola? Executivo. Julgar um conflito? Judiciário. Aprovar o orçamento? Legislativo. Executar programas sociais? Executivo. Garantir direitos? É o judiciário. E aí eu pergunto para você e você pergunta para mim, e nós vamos aprender aqui o que são políticas públicas.
Ficou na dúvida? Eu coloco na tela agora para você. Vamos de cultura, vamos de política, vamos descomplicar aqui no nosso quadro, até porque o Pod Cultural, Vozes Periféricas, é cultura, é sapiência. Vamos que vamos. Vou botar na tela para vocês aí. Eis a pergunta: o que é uma política pública? É uma ação do governo criada para resolver problemas da população. Deixa eu dar um exemplo básico aqui: saúde, educação, cultura, assistência social, habitação, juventude, agricultura familiar, enfim, tudo isso aí faz parte. Então, o pai de Radar se explica: política pública é quando o dinheiro público volta para a população em forma de serviços e direitos. Vamos lá, deixa eu fazer um exemplar, ou exemplificado o processo. Quantos programas do governo federal que você conhece hoje, né? Bolsa Família, Bolsa Presença na esfera estadual aqui na Bahia, Minha Casa Minha Vida é um programa social. O Vale Gás, inclusive, é um dos programas também do governo federal que dá acesso, né, às famílias de baixa renda ou em nível de vulnerabilidade social, tem direito aí a ter o seu acesso a gás gratuito, descontos na tarifa social, desconto na conta de energia, também é uma política pública. Tudo isso aí faz parte do escopo, mas na tela para você entender de forma mais clara possível. Falar aqui sobre unidade de saúde, é uma política pública, o programa cultural é uma política pública, o merenda escolar é uma política pública, o transporte escolar, por exemplo, é uma política pública, né? Agora, você já se perguntou como é que surge aí as políticas públicas? Pensa comigo, que eu coloco na tela para você aprender de forma minuciosa e clara, visualmente falando. Olha aí, ó. A população apresenta uma necessidade, o governo identifica o problema, o legislativo aprova leis e orçamento, o executivo executa as ações, a sociedade fiscaliza. Há um exemplo prático para você entender: a comunidade precisa de uma praça, por exemplo, né? Os moradores reivindicam, vereadores apresentam proposta, a prefeitura coloca recursos, a obra é executada e a comunidade acompanha. Agora, você já percebeu que é necessário protagonismo comunitário? Isso é o que? A sociedade civil organizada atuando. É por isso que, como líder comunitário, nós temos aí, né, o coletivo Comunidade Ativa, que desde 2016 a gente faz um processo aqui em Salvador, não sei de onde que você está vendo e nos acompanhando, mas essa é a ideia, é o protagonismo da população, sociedade civil organizada, para poder fazer essa engrenagem da máquina pública funcionar. Então presta atenção e pega a visão. Vamos falar sobre mitos e verdade na sua tela agora aí, ó. Vamos lá, mito ou verdade? O prefeito pode fazer tudo sozinho. Mito: ele depende das leis e do orçamento. O vereador faz obras? Enganado, não sabe de nada, inocente. É mito: quem executa obras é o executivo. O juiz cria leis. Esqueça, mito: ele aplica e interpreta as leis. Política só acontece em Brasília. Sabe de nada, inocente. É mito: a política está no bairro, na escola, na comunidade. Vamos partir para esse bloco que é interessante. Perceba que são coisas básicas, mas que às vezes criam um bug na mente e a pessoa não consegue ter uma compreensão tão clara, tão acessível. E aqui você também aprende no nosso Pod Cultural Vozes Periféricas. Vamos falar sobre essa questão aqui de participação social. Eu, como membro do Fórum de Participação Social, sei exatamente o que é isso, o protagonismo da sociedade civil organizada através desse programa. Inclusive, o governo Lula foi quem trouxe essa abertura, criar um cenário, né, para que houvesse, né, o protagonismo da sociedade civil organizada através do Fórum de Participação Social, onde entidades, né, de interesse da sociedade podem indicar 2 representantes aí, né, um titular, um adjunto, para poder fazer todo esse processo aí. E nós somos, na verdade, eu posso colocar como uma instância consultiva, opinativa e até deliberativa, porque tem situações lá que quem decide somos nós, o caminho a ser seguido ali. Então isso é muito interessante, é importante isso. Eu quero falar sobre essa questão aí da participação social e vou colocar na sua tela aí para não ter dúvida, beleza? Vamos lá, a população pode participar? É uma pergunta que eu acho que é até desnecessária, mas vamos responder que sim. Através de quê? Conselhos, conferências, audiências públicas, associações, movimentos sociais, fóruns, eu acabei de falar aqui, orçamento
participativo, a Constituição estabelece que o poder pertence ao povo e é exercido por seus representantes ou diretamente pela participação social. Ou seja, vamos fazer uma frase que eu quero que você guarde no seu coração. Quem entende a política deixa de ser apenas espectador e se torna cidadão. Olha aí que coisa interessante. É protagonismo, sai dessa questão aí de esperar pelas figuras que muitas das vezes são colocadas lá e nem nos representam. Então, eu tenho dito isso, esse quadro é justamente para isso. Eu quero colocar essa frase aí na sua tela para que vocês tentem memorizar, para que seja fácil aí o processo de aprendizado aqui no nosso Pod Cultural Vozes Periféricas agora. Olha aí. Quando a gente entende como funciona a máquina pública, fica mais fácil cobrar direito, fiscalizar governos e participar das decisões. Política não é só eleição. Política é a vida acontecendo. Esse é o nosso quadro Descomplica Política e vamos ter novas edições. Se você gostou, se você achou interessante esse quadro, dá o seu like, se inscreva em nosso canal e, é claro, divulga, compartilha. E, é claro, se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários aí que nós vamos ter o maior prazer aqui no nosso Pod Cultural Vozes Periféricas em atender a demanda. Vamos pra cima. É sobre isso. Hashtag Pai de Radassa, pai. Perdi até o nome.